A lei dos cossenos. Como isso cai na prova do Enem? Como cai? Como resolver problemas nessa área e se sair bem? Eu sou o professor Alexandrino. Nós temos duas questões fantásticas nesse terreno. A gente vai resolver juntos. Nunca mais você vai dizer que não aprendeu a lei dos cossenos. Veja só com a gente. E aí, vamos lá? Esse é um dos assuntos mais bonitos de geometria plana, a lei dos cossenos. Vamos começar com Pitágoras, porque tem gente com dúvida, com dificuldade. Vamos com calma, né? Pitágoras a gente só usa se for um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, Alexandrino? É aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Um ângulo reto. Então você olha para o lado que está oposto, vamos chamar de A, o Azinho, chamada hipotenusa, o maior lado, tá bom? Vou chamar isso aqui de lado B, isso aqui de lado C, que é o teorema de Pitágoras, que só funciona se for no triângulo retângulo. Você pega o lado que está olhando para 90 graus, que é A, bota ele sozinho ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Entendeu? Esse lado que fica olhando para 90 graus, ele sozinho ao quadrado é igual ao outro ao quadrado mais o outro ao quadrado. Isso aqui a gente chama o teorema de Pitágoras. Muito fácil. Mas se o ângulo não for de 90 graus, professor, se o ângulo, por exemplo, for como esse aqui, um ângulo diferente de 110 graus, 120 graus, se for 80, 70, se não for 90, é um pouquinho mais complicado, não se pode usar Pitágoras. Olha o lado que está oposto, esse aqui, vamos chamar de A, por exemplo, tá bom? Se eu chamei isso aqui de Azinho, esse ponto aqui que está oposto, vamos chamar de A maiúsculo. A maiúsculo. Vamos chamar esse lado de Bzinho. Então, esse ponto que está oposto, vamos chamar de B maiúsculo. Se eu chamar isso aqui de Czinho, esse lado de Czinho, esse ponto que está oposto é o Czão. Entendeu? Eu não posso usar Pitágoras, porque não é um triângulo retângulo. Eu vou trabalhar com o cosseno desse ângulo, o cosseno, e vou achar esse lado, ou esse. Veja como funciona a lei dos cossenos. Preste atenção. Começa como se fosse Pitágoras. Quem é que lá olha para esse ângulo? É o A. Vamos colocar aqui o Azinho, A ao quadrado, é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado, até aqui como se fosse Pitágoras, mas continua, menos 2 vezes esse, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno. Eu coloquei o Azinho na frente, o cosseno desse ângulo oposto, cosseno de A. Professor, poderia ser o Bzinho na frente? Também poderia. Bzinho na frente. Aí, nesse caso, eu iria precisar do cosseno desse ângulo, ângulo B. Entendeu como é fácil? Aí seria assim, Bzinho ao quadrado, Azinho ao quadrado, mais Czinho ao quadrado, menos 2 vezes um, vezes o outro, AC, vezes o cosseno. Cosseno de quem? Coloquei o Bzinho na frente. Vou precisar do ângulo B. Cosseno de B. Não é fácil? Por último, poderia ser o Czinho na frente? Claro, poderia ser. Aí eu iria precisar de que ângulo? O ângulo Czão. Tá certo? E aí seria Czinho ao quadrado
Azinho ao quadrado, mais Bzinho ao quadrado, menos 2 vezes 1, vezes o outro, vezes o cosseno. Cosseno de quem? Coloquei Czinho na frente, cosseno do ângulo C. Entendeu? É isso que se chama a lei dos cossenos. Cossenos. Vamos praticar, porque isso é muito bonito e dá muito pano para as mangas, como diz o Matuto. Vamos com calma. Presta atenção nessa questão do Enem 2017. Olha que questão bonita. Um desenhista projeta uma tampa de panela em forma circular, utilizando um compasso com hastes de 10 centímetros, inclinadas de 120 graus entre si. Compasso, uma haste de 10 centímetros, 10 centímetros. A ponta seca está representada pelo ponto C. A ponta seca é aqui, não risca, é o ponto C. A ponta de grafite pelo ponto B, a ponta de grafite e risca é o ponto B. E a cabeça do compasso aqui é o ponto A. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Qual é o diâmetro dessa tampa? Diâmetro é 2 vezes o raio. Você sabe qual é o diâmetro. Então, nós temos aqui, vamos colocar de caneta, nós temos aqui uma coisa interessante. Veja só. Nós temos aqui 10 centímetros, 10 centímetros, que é uma haste. A outra também, 10 centímetros. E eu quero descobrir este lado aqui do triângulo, que seria exatamente o raio dessa circunferência. Olha o que eu quero saber. Qual é o raio disso aqui? Certo? Que ângulo é esse, Alexandrino? Ele diz que esse ângulo é 120 graus. Vou colocar aqui, ó, 120 graus. Eu tenho um lado, eu tenho outro, eu tenho esse ângulo. No início da prova vem dizendo que o cosseno de 120 é menos 1/2. É tabela, tá bom? Menos 1/2. Então, vamos com calma. Vamos logo fazer a fórmula. A fórmula é essa. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de A. Que eu coloquei o A na frente. Cosseno de A. Vamos substituir com calma. Veja como fica bonito. O A ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de A. Tá bom? Isso aqui de A. Seria o R que eu quero achar. O A seria aqui o R. O raio. Tá bom? A ao quadrado. B, vamos chamar de B. Isso aqui de C. Um é 10. Mas o outro que também é 10. Menos 2 vezes 1, que é 10, vezes o outro, que também é 10, vezes o cosseno desse ângulo oposto, cosseno de 120. Aí ele vai dizer na prova que é menos 1/2. Ok? Tabelado. Aqui nós temos R ao quadrado é igual a isso vale 100. Isso vale 100. Tudo 100. E agora vamos com calma. Esse 2 está multiplicando, se corta com esse 2, está dividindo. E esse menos vezes esse menos vira mais. Então vai ser mais 10 vezes 10 vezes 1, que vai ser 100. Gente, o R ao quadrado vai valer 300. Só isso. 300. Professor, o que é que eu faço para achar o R? Só é tirar a raiz. Você não vai se complicar com isso. O R vai ser a raiz quadrada de 300.
Gente, 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. Raiz de 3, raiz de 100. Raiz de 3, ele diz que é 1,7. 1,7. Raiz de 100, você conhece, que é 10. Então, o raio vai ser esse vezes 10, que vai dar 17. Só é andar uma casa com a vírgula. Eu tenho aqui que o raio vai ser igual a 17. Ora, se o raio é 17, quanto valerá o diâmetro? É o dobro. E aí eu tenho uma coisa simples. Diâmetro vai ser exatamente 2 vezes 17, que é 34. Meu amigo, questão maravilhosa. Simples, mais ou menos simples e bonita. A gente sai pro abraço, marca 34, alternativa letra C de caderno. Entendeu mesmo? É simples assim. Vamos agora a mais uma questão. Olha que questão bonita da Universidade Federal do Paraná. Presta atenção. A medida do seno do maior ângulo de um triângulo cujos lados medem 4 metros, 6 metros e 8 metros é, ou seja, pense no triângulo, os lados dele são 4 metros, 6 metros e 8 metros. Tá bom? Ele manda pensar o maior ângulo. O maior ângulo. O maior ângulo é que fica olhando para o maior lado. O maior ângulo é esse. Tá bom? Vamos dizer que esse aqui seja o ângulo θ. Vamos dizer assim, o ângulo θ. O maior ângulo olhando para o maior lado. E ele quer saber a medida do seno. Qual é a medida do seno desse ângulo? Seria a lei dos senos. A lei dos senos, a gente, quando usa, trabalha com mais de um ângulo. Não é esse o caso. Para trabalhar com um ângulo só, é a lei dos cossenos. Eu vou usar a lei dos cossenos. Esse ângulo fica olhando para 8. Vou usar a lei dos cossenos, acho o cosseno. Sabendo o cosseno, eu descubro o seno. Ok? Então vamos com calma, muita calma. Preste atenção, se eu vou trabalhar com esse ângulo, olha o lado oposto, 8, ele ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado. Você conhece bem a lei dos cossenos já, mas esse ao quadrado, menos 2 vezes 1, vezes o outro, vezes o cosseno. Cosseno de quem? Se eu tomei esse lado na frente, cosseno de θ. Tá bom? E agora nós vamos melhorar essa expressão. 8 ao quadrado, 64. 4 ao quadrado, 16. Mais 6 ao quadrado, 36. Menos 2 vezes 4, 8. Vezes 6, 48. 48 cosseno de θ. Vamos passar esse 48 para cá? Ele está negativo, passar para cá positivo. 48 cosseno de θ vai ser igual esse mais esse, 52. 64 passa para cá, menos 64. Faça essa conta comigo, por favor. Esse menos esse dá menos 12. Gente, a gente vai descobrir quem é o cosseno. Cosseno de θ. Só é dizer que o cosseno vai ser esse dividido por 48. Cosseno de θ
vai ser menos 12 dividido por 48. Cosseno de θ, eu acabei de descobrir, é igual a menos, simplifica por 12, dá 1. Simplifica por 12, 4. Este é o valor do cosseno de θ, é menos 1/4. Cosseno de θ menos 1/4. Alexandrino, e agora? O que eu faço para saber o seno? Que ele quer o seno. Eu sei o cosseno. Existe uma regra muito fácil, é a básica da trigonometria, que diz assim: seno de θ ao quadrado mais cosseno θ ao quadrado tem que ser 1. Entendeu? Essa regra é fundamental. Diz que o seno mais o cosseno tudo ao quadrado é igual a 1. Como é que ficaria isso aqui? Seno de θ ao quadrado. Seno, vamos botar simplesmente, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno de θ ao quadrado. Cosseno é menos 1/4. Quando elevar ao quadrado, vira mais. Vai ficar 1/16, que é o quadrado, mais 1 sobre 16. Juntando tem que ser igual a 1. Entendeu? Olha, vamos achar o valor do seno. Então, nós temos aqui seno ao quadrado de θ, que eu quero achar, vai ser 1, mais 16 passa para cá, menos 1 sobre 16, passa para lá, 1 sobre 16 negativo, ok? Aqui era mais 1 sobre 16, passou para cá, menos 1 sobre 16. Gente, faz essa conta. Dá para fazer essa conta como se fosse fração mista? Esse vezes esse, menos esse. 16 vezes 1, 16. Menos 1, dá 15 sobre 16, que repete. Olha só, 16 vezes 1, 16 menos 1, 15 sobre 16. Seno ao quadrado é 15 sobre 16. E aí, quem seria o seno puro? Só é tirar a raiz quadrada. O seno puro só é tirar a raiz quadrada. Raiz de 15 e a raiz de 16, que é 4. Qualquer ângulo até 180 graus, o seno dele ou é positivo ou é zero. Tá bom? Então, esse ângulo daqui não é maior que 180. Ou é positivo ou é zero. Nada de negativo. Então, nós temos aqui a nossa resposta final. Vou botar de azul. Olha aqui. O seno de θ vai ser, sabe quanto? Raiz de 15 sobre 4. Raiz e raiz. Essa é a nossa resposta. Marca-se. Sai para o abraço. Raiz de 15 sobre 4, questão da Universidade Federal do Paraná. A nossa alternativa é a letra A de amor. Entendeu mesmo? É simples assim. E aí, você gostou? Então deixe o seu like, os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, seus parentes, compartilhe mesmo. Acione o sininho para receber as nossas notificações a tempo. Se ainda não é inscrito, claro, inscreva-se já. Matemática simples assim. E olha só, eu te espero no próximo.